Então, estamos bem isolados em casa, sem trabalhar. Não acabou, gente. Aqui, ó. Então, os outros sentidos aflora mais. Eu peguei um pedaço de uma frase aqui. Qual é a questão aqui? Afloram, né? Porque o meu sujeito é os sentidos. Então, a gente sempre tem que pegar o verbo e procurar o sujeito. Afloram. Vamos lá. Afloram. Senão não dá certo isso aqui. Não poderia deixar de dizer que gosto de cada uma de vocês como se fossem a minha mãe. E aqui, qual é o problema? Pois é, lembra que nós vimos na concordância, se é cada uma, né, o meu numeral é o 1 aqui. Então, cada uma fosse. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aqui. Problema é as contas que não param. São, porque, pensa bem, quem é o meu sujeito? Aqui, ó, o pior é aqui, ó. Param, isso. Eu até poderia dizer o problema é, mas as contas que não param. O Word achei estranho essa abreviação toda aqui, né? Que ele não está acostumado. O problema é as contas que não param. Eu até poderia usar o verbo ser aqui, depois a gente vai estudar a concordância do verbo ser, mas as contas não param. Agora, frases de redações de alunos, certo? Eu super emoção agora, porque não são as de vocês hoje, mas um dia vão ser, ok? Frases de redações. O privilegiado são os indivíduos que possuem capital. Pois é, né? Tá estranho isso aqui. Então, vocês imaginam a minha felicidade ao ler as redações. Os privilegiados são os indivíduos. Vamos lá, ok? Revisado. Milhares de pessoas que vivem em condições precárias precisam sair para trabalhar, colocar o mínimo de dinheiro que consegue dentro de casa. Qual é o problema? Conseguem. Isso aí, por quê? Quem é o meu sujeito desse consegue aqui? Exatamente, ó, milhares de pessoas. Então, o que acontece geralmente nas redações? Em frases longas, como o sujeito vai ficando mais distante, a pessoa se esquece de quem é o sujeito, ó. Milhares de pessoas vivem, precisam, aí colocar, e aí esqueceu, consegue, tá? Então, a pessoa vai esquecendo quem é o sujeito e acaba deixando no singular. Aqui, diversas famílias não têm acesso a nenhum tipo de meio digital. Meu Word está dando pista aqui também, né? Que já sublinhou o erro. Não pode. Então, tem. De novo, é como se eu falasse as meninas foi, porque é um sujeito no plural e o verbo no singular. O Brasil passa por uma desigualdade social absurda. Assim como há pessoas que ganham milhões, existem pessoas que ganham pouquíssimo, que têm que viver e sustentar a família com R$ 145 por mês. Ou seja, gastaria 30% do seu salário para pagar uma conta de internet para poder ter acesso a certas coisas. Então, vocês viram que é uma frase longa, né? Então, vamos lá. E aí o que acontece? O Brasil passa, há pessoas que ganham. Existem pessoas que ganham. Aí, o que tem aqui, ficou faltando o acento, porque continua sendo pessoas, né? Então, vamos lá. Tem. Sustentar a família, ou seja, gastaria. Quem é o meu sujeito desse gastaria, né? Continua sendo as pessoas. Então, gastariam. Então, é isso que acontece. De novo, a distância, né? Vai nos fazendo esquecer do sujeito. O meu Word está dando pistas aqui. Poderem, cadê o poder? Perdi. Aqui, 30% do seu salário
para poder pagar uma conta de internet, para poder ter acesso a certas coisas. Aqui no caso não precisa, Giovana. Por quê? Porque o verbo no infinitivo, se o meu sujeito está claro, eu não preciso colocar ele de forma conjugada, tá? O infinitivo tem essa opção, mas os outros não, tá? Então, o infinitivo poderia ficar aqui, assim. O que não podia eram os verbos anteriores. Levando em conta que essas pessoas não teriam dinheiro suficiente para comprar um aparelho eletrônico. De novo, né? E aqui, ó, tá perto, hein? Então, aqui tá o erro. Teriam. Vai começar a morrer mais pessoas pela falta de alimento e necessidades necessárias do que pelo próprio Covid-19. E agora? Vão, Júlia, muito bem. Então, o que acontece? Aqui, nesse caso, a pessoa começou a frase e depois ela colocou o sujeito. Então, por isso que a gente precisa reler o que a gente escreve, porque a gente começa numa ideia e vai indo. De repente, a gente tem que... Opa, peraí. Quem vai morrer? Bom, então, a gente tem que pensar em quem é o sujeito desse meu verbo, tá? Então, vamos lá. Vão. O que mais vocês acharam? Começaram a morrer mais pessoas pela falta de alimento e necessidades. Necessidades necessárias, exatamente. Seria necessidades básicas, talvez, né? Então, vamos até arrumar. Vocês já estão me ajudando a corrigir aqui. Básicas. Também, né? Ficaria melhor, com certeza. Por isso que o reler é que nem arrumar uma pintura. Vocês vão arrumar os borrões. E aí, a redação fica boa. Como ficam os alunos que não têm acesso à energia elétrica ou não têm uma televisão? Então, vários problemas, né? Mesma coisa aqui, gente, ó. O aluno começou com o verbo e depois foi colocar o sujeito. Então, começou com o verbo no singular. Isso na fala é muito comum, porque nós não voltamos atrás, né? Mas na escrita, nós podemos voltar atrás, então nós temos que arrumar como ficam os alunos que não têm acesso, aqui vocês não estudaram ainda, mas, ó, acesso a, mais o termo feminino, vai dar crase, né? Então, a energia elétrica, e tem mais um tem aqui, né? Esse tem ainda são os alunos, então... Então, ó, olha quantos erros nós achamos numa única frase pequena. Isso desconta muito ponto nas correções. Se não mandam nem para as comunidades das grandes cidades, pois é considerado área de risco, quanto mais para quem mora no meio do sertão nordestino ou em locais mais afastados do centro urbano. E agora? Frase longa. Deixa eu subir ela para vocês enxergarem melhor aqui. Ninguém? Se não mandam nem para as comunidades das grandes cidades, pois é considerado área de risco. Quanto mais para quem mora no meio do sertão nordestino ou em locais mais afastados do centro urbano. Travou, gente, ou vocês estão na dúvida? Deixa eu ver se está aparecendo no chat aqui. Tá atrasado. É que vocês estão vendo a minha tela, não tinha aparecido, né? Não apareceu ainda. Aqui, agora apareceu. É que ficou atrás da foto. Desculpa aí, gente. São consideradas áreas de risco, exatamente, ó. Sai quase imperceptível aqui, né? Mas essa parte aqui são... E ainda o masculino, né? Então, vem, ó, consideradas áreas de risco, certo? Ok, gente? Estão percebendo como acontece isso aí?
Agora, são notícias que eu peguei rapidinho, hoje de manhã, na verdade, uma matéria só que eu fui ler e eu achei algumas frases com problemas. Isso é mais grave ainda porque essa pessoa já é um jornalista formado, então não deveria cometer erros. Vocês ainda estão aprendendo, a gente dá uma chance, né? Mas quem está já como jornalista formado não deveria errar. Qual o problema aqui dessa primeira frase? Reúne, exatamente por quê? Porque Urban Sketchers é um grupo. Tanto é que no texto inteiro, o jornalista diz o Urban Sketchers, do Urban Sketchers, porque é um grupo. Então, não é no plural, né? Reúne. Então, vamos marcar aqui. Reúne pessoas que esboçam da rua paisagens e construções. Logo no início, a arquiteta brasileira Cecília Castelo Branco saiu com a ideia de lançar um tema virtualmente por dia e todos desenharem e postarem cenários de suas casas ou o que via a partir dela. Calma que vai chegar aqui para mim. O que viam, exatamente, ó, de novo, aquele problema de estar distante do sujeito, né? Viam, opa, deixa eu juntar aqui no amarelo, porque o meu sujeito, peraí só um pouquinho, o meu sujeito aqui é todos desenharem, postarem os cenários de sua casa ou o que viam, e ainda assim, olha aqui, de suas casas, a partir delas, tá, gente? Então tem que ser tudo combinando aqui. Nossa, eu lembro até hoje quando a Hebe Camargo morreu, o jornalista falou, morreu hoje a apresentadora de TV Lisão? Falou invertido assim mesmo? Bom, não é comum, né, um jornalista falar assim. Geralmente não ocorre, mas, enfim, né? Acontece. Então, aqui, gente, isso aqui são erros. Quantas redações vocês acham que eu corrigi para achar esses erros aqui? E, ó, eu li uma notícia, certo? Isso aqui é uma notícia só. A única que eu resolvi ler hoje. E aqui, todas essas frases, vocês estão chutando aí quantas redações eu corrigi? Vamos ver se vocês acertam. Ah, você está falando jornalista. Ok. 3, matou, Júlia. 3 redações. Então, eu vou montar aqui mais arquivos conforme eu for corrigindo, para vocês verem como é comum e como isso a gente precisa treinar para não fazer, especialmente na escrita. Então, o legal é que vocês já escreveram, não dá tempo de revisar. Falando em redações, gente, só para vocês saberem, antes de eu passar para a próxima página de exercício aqui, eu comecei a corrigir ontem, né? E aí eu preciso sempre baixar as redações para poder corrigir, tá? Eu comecei por uma turma, vou chegar na de vocês. O que acontece? Quando eu baixo essas redações, todo mundo que entregou aparece como 10 no portal, mas isso não é verdade, tá? Isso é fake news. Eu vou ter que criar, eu não consigo alterar essas notas, né? Assim, saiu todo mundo 10. Aí eu tenho que fazer uma outra coluna de notas e colocar a nota verdadeira para cada um, tá? É, né? Deixa o sistema mimar com esses tipos de erros de concordância, não pode não, gente. Então, eu vou corrigir e vou mandar provavelmente por e-mail para vocês a redação corrigida. Eu estou escrevendo assim, tudo bem em vermelho gigante no meio da redação, para vocês saberem quais são os problemas, e embaixo eu coloco a nota e já coloco na minha tabela, tá? Mais um exercício. A gente, então, conforme eu for criando aqui mais, mais páginas de erros de concordância verbal, eu vou trazendo para vocês para a gente exercitar, certo? Aí o que acontece é que não é só isso que a gente tem que praticar para a nossa prova, existem outros assuntos aí de concordância verbal, ou de concordância verbal, de verbo, né? E um deles é as vozes. Então, outro exercício que eu trouxe aqui
é de analisar as vozes do verbo, ok? Então, deixa eu mudar aqui. Vocês percebem logo que eu mudei ou eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar de novo? Deixa eu ver o que vocês escreveram. Deu? Tá. Deixa eu reduzir, então, aqui para continuar vendo o chat. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Ó, tá aparecendo aqui, ó. Isso. Vocês veem, né, o que eu estou vendo. E eu estou vendo os memes aqui, as figurinhas. Vamos identificar as vozes do verbo. Lembram? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, tá? As árvores foram derrubadas pelo vento. Tá adorando, né? Passiva, porque a gente tem que pensar no sujeito, meu sujeito é as árvores. Foram elas que realizaram a ação? Não, quem realizou a ação foi o vento. Então, passiva. A geada queimou os cafezais. Ativa, exatamente. Nós derrotamos o adversário. Ativa. Perfeito. Meu irmãozinho queimou-se, tadinho. Reflexiva. A reflexica da Marcele. Reflexiva. Isso, porque foi ele que queimou-se a si mesmo, tá? Então, a gente considera reflexiva, certo? Essa matéria será explicada pelo professor amanhã. Passiva. A Marcele está com o dedo no C ali. Passiva. É que são do lado, né? Eu também erro muito. Carolina olhou-se no espelho. Só corrigindo antes, porque será explicada, porque a matéria é meu sujeito, mas não é ela que realiza a ação, né? Carolina olhou-se no espelho é reflexiva. Porque foi ela que olhou a si mesmo, certo? As flores são regadas pelo jardineiro. Passiva, perfeito, porque meu sujeito é as flores, mas não são as flores que realizam a ação. Encontrei-o na festa. Ativa, olha lá, cuidado. Eu encontrei ele na festa, certo? Então, pensa no verbo, o sujeito, ele não está escrito, mas ele está no verbo, tá? Foram derretidas as joias. Passiva. Então, meu sujeito é as joias, mas não foram elas que realizaram a ação. Ok, acho que era isso que eu pus de frase. Agora, o que nós vamos fazer? Transformar a voz passiva em voz ativa. Como é que fica essa frase aqui? Como voz ativa. Então, eu vou colocar como sujeito o agente da ação, certo? Então, eu tinha... Quem era o agente aí do meu verbo? Quem era o agente da passiva? O vento, perfeito. O vento. E agora? Foram derrubadas está no passado. Então, eu tenho que pôr o verbo no mesmo tempo verbal. Derrubou, perfeito. Vocês estão bem. O que o vento derrubou? As árvores. Muito bem. Tranquilo? Vamos lá. Agora, essa aqui está na voz ativa, nós vamos passar para a voz passiva. A geada queimou os cafezais. Então, os cafezais, que eram o objeto, vão virar o meu sujeito. Claro, pode tirar o print. Os cafezais. Então, meu sujeito é os cafezais. Deixa eu pôr em azul também para ficar mais bonitinho. Os cafezais. Como é que é? Foram queimados pela geada. Perfeito, tá? Tranquilo?
Isso. Queimados, né, Gabriel? Eu sei que vocês estão escrevendo rápido, e aí saem uns erros aí, mas é isso mesmo. Esse aqui está na voz ativa, vamos passar para a voz passiva. Nós derrotamos o adversário. Quem vira o meu... Aqui, o adversário. Muito bem. O adversário. E agora? Foi derrotado. Ali a Júlia já colocou. Foi derrotado por nós. Muito bem. Vocês estão rápidos agora. Estou mal acompanhando. Reflexiva não posso transformar, tá, gente? Então, a reflexiva não vou fazer nada. A gente só consegue fazer essa mudança de voz passiva para voz ativa, de voz ativa para voz passiva. Como é que fica essa aqui? Essa matéria será explicada pelo professor amanhã. Isso, o amanhã, ele pode ser colocado em qualquer lugar, porque ele é simplesmente um advérbio de tempo, tá? Eu posso colocar como amanhã o professor explicará, ou colocar no final também, tá? Então, vamos colocar aqui no começo, só para ser diferente das respostas de vocês aqui. Amanhã, o professor explicará, exatamente, no futuro, exatamente como está aqui. Explicará. Como é que vocês completaram? Essa matéria. Perfeito. Aê. Carolina olhou-se no espelho, não tem como, né? De novo, reflexiva. Eu não consigo alterar. As flores são regadas pelo jardineiro. Como é que fica? Está na voz passiva, vou passar para a voz ativa. O jardineiro rega, exatamente, ó, sempre respeitar o tempo que está aqui, né? São regadas, rega as flores. Pronto. E essa aqui, ela tá na voz ativa, eu quero passar para a voz passiva. Encontrei-o na festa. Isso, Giovana. Esse, então, de novo, na festa é um advérbio, né? E aqui, então, está indicando o lugar onde eu estava. Então, a minha preocupação é o encontrei-o, né? Como era eu encontrei ele, vai virar ele foi encontrado por mim na festa. Poderia deixar oculto ele? Poderia, né? Poderia também ser foi encontrado por mim na festa, né? Não tem problema, tanto faz, tá? Foram derretidas as joias, tá na voz passiva. E agora? Se o por mim pode ir no final da frase, ele foi encontrado na festa por mim? Pode, porque na festa, esses advérbios, eles podem ficar em qualquer lugar. Eu podia até colocar na festa no começo. Na festa, ele foi encontrado por mim, tá? Tanto faz. Ou ele foi encontrado na festa por mim. Tudo bem. É que nem o amanhã ali, naquele exemplo lá em cima, tá? Tem que ter o mim? Aqui tem porque está no verbo. Então, quando eu transformo na voz passiva, a não ser que eu quisesse deixar oculto. Mas, como ele está no verbo, eu teria que demonstrá-lo, né? Porque é encontrei-o. Você sabe que tem o eu. Ok. Foram derretidas as joias. Derreteram as joias, isso. Porque aqui eu não tenho o agente expresso, né? Quem derreteu? Eu não sei. Então, na hora de passar para a voz ativa, isso gera dúvida, né? Justamente porque eu não tenho os dois aqui. E é isso que eu pensei, por isso que eu coloquei essa frase. Porque a gente fica na dúvida, mas quem derreteu? Eu não sei. Então, o verbo tem que ficar indicando que eu não sei. Então, é um sujeito indeterminado. Derreteram as joias. Se fosse um assalto, a gente podia dizer que foram os ladrões que roubaram, ou algo assim. Certo? Dúvidas, gente? Deixa eu fechar aqui a
página. Essa aula está gravada, então não tem problema. Deixa eu voltar aqui, apesar de que acho que vocês estão me vendo de qualquer forma. Cadê eu? Ah, apareci aqui. A Marcele está de oradora aqui, Marcele. Gente, então, o que vocês estão achando? Tá ficando mais fácil praticando? Dúvidas? Tranquilo? Então, o que acontece é o seguinte, nós não temos mais aula essa semana, né? Com vocês, sempre é segunda, terça e quarta. Eu acredito que no roteiro eu tenha colocado prova para a semana que vem. É possível, nas duas coisas, literatura e gramática. Então, mas aí é o seguinte, se for isso mesmo, as provas vão abrir na segunda, e aí a gente continua exercitando, e vocês não precisam fazer a prova na segunda, né? A gente tem segunda, terça e quarta para exercitar, e aí vocês vão fazendo a prova. Então, eu vou tentar evitar as exceções na prova, né? Vou colocar mais aquilo que a gente está praticando, mais o básico. Talvez eu tire das próprias redações aí e das notícias as frases para vocês analisarem, quando eu for criar as questões. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir anotando para a gente ver na próxima semana. Aliás, eu acho que eu abri também, deixa eu até verificar aqui, uma trilha sobre esse assunto para vocês fazerem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. De pensar em tudo. Então, tá aberta para vocês treinarem, tá? Tem todos os assuntos. Não são questões minhas, são questões do positivo, né? Mas, assim, às vezes ajuda a praticar. E aí, dúvidas vocês podem guardar, anotar e tirar já na próxima semana, quando a gente for fazer a prova. Tranquilo? Gente, se vocês não têm dúvidas, fiquem à vontade. Podem ir tomar o primeiro café, tipo hobbits, assim, um café a